E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu não consegui, gente. Eu não consegui fazer a introdução. A mini funcionária tá aqui do meu lado e ela tá repetindo tudo que eu falo, ó. E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é... E eu sou... Vai, viu? Daqui um José, ela que tá fazendo a introdução sozinha. Gente, a história de hoje, eu já vou falar que a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Tudo que acontece na história não é real. Essa eu achei ela bem tira, porrada e bomba. Mas que bom que a Op vai embora, né? Que ela tem o final feliz dela. Galera, já começou a semana, você já consegue hypar de graça, tá? Ipar de graça. Pra quem não sabe, você curte o vídeo, depois que você curtir, tem a opção ipar. É totalmente gratuito, a plataforma não cobra nada por esses 3 hypes. Gente, hoje eu fui pra academia, né? Fui fazer meu treino Xing Ling, porque eu não consigo ainda pegar muito peso. Aí lá tava eu muito bonita, no levantamento pélvico, aí tinha uma moça do meu lado. Essa moça tava treinando. E eu, como sou uma boa fofoqueira não, né? Curiosa, fui ver o jeito que ela tava fazendo o exercício pra me ver se eu tava fazendo do jeito certo. Aí, bem, na hora que eu olhei pro lado, que eu fui prestar atenção nela, né? Eu peguei no peso, aí o abençoado do peso caiu da minha mão. E na hora que ele caiu da minha mão, ele arrancou a minha unha de gel. Doeu pra caramba, ó. Agora minha unha tá deficiente, sem outra. Isso que dá. Na hora que ela viu, né? Eu acho que ela prestou atenção bem na hora que eu olhei pra ela, ela olhou pra mim também. Eu acho que essa mulher tá pensando que eu sou lésbica. Ela acha que ela tá pensando que eu quero bater bisteca com ela. Mas, moça, eu sou apenas curiosa. Eu queria ver do jeito que você tava fazendo pra me ver se eu tava fazendo certo. Gente, eu vim do Ceará, né? Sou do interiorzinho do Ceará, nasci em Tapipoca, a terra do Tiririca. Para quem já ouviu falar do Tiririca, foi lá que ele nasceu. E lá as coisas eram bem difíceis na época do meu nascimento, né? Há 30 anos atrás. E eu fui criada pela minha avó. Minha avó, até pra vocês verem como era tão antigo, eu fui registrada o nome da minha avó. E a minha mãe, ela veio pra São Paulo pra poder trabalhar. A mini funcionária tá cantando, ela tá fazendo a voz de fundo. E ela veio pra cá pra trabalhar. E nisso que ela ficou aqui trabalhando, eu fiquei lá até os meus 16, 17 anos, aí eu vim pra cá. E quando eu vim pra cá, eu conheci meu esposo, eu comecei a trabalhar no cinema e conheci meu esposo. E depois eu engravidei. Eu lembro até hoje, gente, do dia que minha mãe tava tomando umas cervejinhas, né, que ela é dessas, que ela gosta de tomar a cervejinha dela. E eu com barrigão fazendo uma chapinha no cabelo dela. E ela toda desconfiada, sabe? Nervosa. Ela olhou pra mim e falou assim: Min, eu quero te contar uma coisa, mas eu não quero que você fique chateada, porque eu nem tenho medo do julgamento das pessoas. Eu tenho medo de você, tenho medo do que você vai falar. Aí na hora que ela abriu a boca, eu já sabia, né? Eu já sabia o que ela ia falar. Eu já sabia há muitos anos, desde a minha adolescência. Mas era uma coisa dela e eu queria que ela se sentisse, como é que eu posso dizer? Que ela se sentisse à vontade para poder me contar, mesmo eu já sabendo. Aí eu olhei para ela e falei assim: mãe, eu já sei, tu gosta de mulher, mas eu não falei desse jeito, porque eu sou cearense, gente. E lá na minha cidade, no meu ambiente que eu fui criada, eu já falei assim: mãe, eu já sei, tu é sapatão. Aí ela começou a rir, sabe? E ela falou: mas tu já sabia? Eu falei: sim, mãe, eu sei, desde criança, e eu quero que você seja feliz. Não importa as suas escolhas, eu super te apoio. E eu lembro que depois disso ela chorou bastante, até porque ela tava muito mamada de álcool, né? Acho que ela bebeu pra poder me contar
essa super novidade que ela achava que eu nunca saberia, esse segredo obscuro que ela, o subconsciente dela achou, né, que eu iria julgar, que eu iria me afastar. Mas aí ficou tudo bem. Pois é, gente, eu tive que cortar o vídeo bem na hora que eu tava falando, porque eu comecei a gaguejar como se não houvesse amanhã. Então, é por isso que eu tava contando pra vocês da história da moça da academia. Aí eu fiquei meio com receio, assim, de alguém não ter gostado da parte que eu falei, né, de bateção de bisteca. Porque no tempo que eu trabalhava em sex shop, anos atrás, porque faz muito tempo que eu tô desempregada, quem trabalha aqui é meu marido, eu tava atendendo uma cliente no sex shop e ela tava me contando a história dela. Aí, bem numa frase, ela falou assim: então, a gente começou a bater bisteca. Eu peguei essa frase e agora eu levei pra minha vida. Tudo que é relacionado assim a. Claro que eu vou falar para pessoas que são próximas de mim, são minhas amigas, que se sintam confortáveis para poder me escutar. E pessoas que são da LGBTQIA, que eu não sei, gente, mas eu super apoio. Mas se você for próxima a mim, eu sempre vou me referir a esse termo de bateção de bisteca. E é por isso que eu falei. Então, voltando pro vídeo, essa introdução acho que foi a mais longa que eu fiz, mas eu tinha que contar isso. Então, gente, eu tinha que contar isso e espero que vocês tenham gostado da introdução. Acredito que são poucas pessoas que vai ver, de 1000, umas 10 vão ver, e olhe lá. E é isso, tchau e até logo. Caden e eu éramos um casal notório na base. Ele era implacável, e eu era explosiva. Se eu tinha problemas com as pessoas, ele lidava com elas pessoalmente. Se alguém me dificultava, ele intervinha e lutava, mesmo que isso custasse seu posto. Sempre acreditei que ficaríamos assim para sempre. Até Teresa Gray aparecer. Ela era uma enfermeira transferida de um hospital de campanha, muda, gentil, quieta. Toda vez que Caden brigava por minha causa, ela estava lá, entregando silenciosamente um curativo com um sorriso tímido. Aos poucos, ele começou a se apaixonar por ela. Quando a foto deles se beijando chegou à minha caixa de entrada pela 10ª vez, não quebrei nada como de costume. Em vez disso, mandei trazer Teresa para nossos aposentos. Imagino que você já tenha ouvido. Mulheres que ficam com o Caden sempre acabam miseráveis. Teresa ficou pálida. Suas mãos começaram a se mover em linguagem de sinais, os dedos tremendo. A intérprete ao lado dela disse em voz baixa. Ela diz: ela e o comandante Stanley são apenas companheiros de batalha. Companheiros de batalha? Com um sorriso de canto, peguei uma faca de combate da mesa e a bati na parede, a poucos centímetros da orelha dela. A lâmina zumbiu com o impacto. Você acha que merece esse título? Teresa congelou. Olhei friamente para ela antes de ordenar. Guardas, tirem-na daqui. Mostrem a ela que nem todo mundo pode se chamar de companheiro de batalha do Caden. Antes que eu pudesse terminar, a porta se escancarou. Caden estava ali, em uniforme de gala, estrelas brilhando, o rosto como um trovão. Ele foi direto até Teresa, sem nem olhar para mim. Então tirou a jaqueta para envolver os ombros trêmulos dela e fez um sinal em linguagem de sinais. Está tudo bem, não tenha medo, eu vou te levar de volta. Ele a pegou nos braços. Com os olhos ardendo de raiva, peguei um cinzeiro e o joguei nele. Caden, não ouse sair com ela. Ele não perdeu o passo. Corri para a frente, arrancando Teresa do abraço dele. Se você atirar por essa porta, eu a penduro pelos portões da frente amanhã de manhã. Caden finalmente olhou para mim. Os olhos que antes estavam cheios de amor estavam completamente frios. Pode tentar. Ele a pegou novamente e saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, cravando as unhas nas palmas das mãos até começar a rir. Na manhã seguinte, mandei meus homens destruírem a estação de enfermagem de Teresa, espancá-la brutalmente e içá-la no mastro da bandeira no campo de treinamento, o lugar por onde Caden passava todos os dias. Reddit contos e afins. Queria ver até onde ele podia ir por ela. Naquela noite, ele arrombou minha porta de novo. Entrou furioso, irradiando uma fúria fria. Então me agarrou pelo pescoço e me encostou na parede, cortando meu ar. Olhei nos olhos vermelhos dele e sorri. Comandante, você gostou do meu presente? Ele me jogou no chão. Meu osso estalou contra o azulejo, e uma dor aguda percorreu meu corpo. Engoli o gosto metálico do sangue e olhei para cima, desafiadora. Por quê? Por que ela? Caden se inclinou com uma carranca, então puxou meu queixo para cima e me beijou. Não era romântico. Tinha gosto de sangue e parecia uma briga. Envolvi meus braços ao redor dele, minhas unhas cravando nas costas dele. Ele então me arrastou para o banheiro, enfiou minha cabeça debaixo da torneira fria e puxou meu cabelo para trás, forçando-me a olhar no espelho. Evelina, olhe para nós. Olha como somos nojentos. Eu parecia um desastre, uniforme rasgado, lábio rachado, olhos vermelhos. Caden segurou meu rosto, a voz rouca.
Eve, já se passaram 5 anos. 5 anos de loucura. Se Teresa não tivesse aparecido. Eu teria esquecido por que entrei para o exército. Comecei a tremer por todo o corpo. Você realmente se apaixonou por ela? Sim, respondeu sem hesitar. Eu disse. Ela é como você costumava ser. Gentil, com olhos sorridentes. Cale a boca! Caden, cala a boca! Gritei, batendo no peito dele enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você não pode! Proíbo você de amá-la! Ele ficou parado e me deixou desabafar, a voz completamente exausta. Estou cansado, Eve. Cada segundo com você, nos últimos 5 anos, é exaustivo. Para de falar! Para com isso! Rosnei, dando um tapa forte no rosto dele. Seus olhos escureceram, mas ele permaneceu calmo enquanto me olhava. Eve, eu não vou me divorciar de você, mas cansei de te amar. Cansei da loucura. Vou deixar passar o que você fez com a Reza desta vez. Mas, se você tocar nela de novo, haverá consequências. Desabei sobre os azulejos frios, meus soluços saindo de mim, crus e desesperados. Não havia um vestígio do antigo afeto nos olhos de Caden. Após um último olhar frio, ele se virou e foi embora. Eu o observei partir, olhos vermelhos e ardentes, minha voz rouca enquanto gritava atrás dele. Mentiroso! Você prometeu que me amaria para sempre. Seu grande mentiroso. 5 anos atrás, Caden era o destaque do distrito, e eu era a estrela do grupo de arte. Então, pouco antes dos Jogos de Guerra, tudo desabou. Os investigadores descobriram uma enorme teia de crimes ligados à minha família, os Lowe. Na noite antes de meus pais serem levados para interrogatório, eles colocaram meu irmão, Antônio Lowe, e eu em um trem para a fronteira. 1 hora depois, cometeram suicídio em seu escritório na sede. Depois de acomodar meu irmão, voltei sozinha. Mas nunca cheguei ao distrito. Fui emboscada na estrada, arrastada para um posto avançado abandonado na fronteira e mantida lá por 15 dias de puro tormento. Quando Caden finalmente liderou sua equipe de operações especiais para explodir a porta de aço das dobradiças, eu nem tive energia para chorar. A calorosa e animada Evelina Lowe morreu naquele quarto. A mulher que saiu estava destruída. Para a família Stanley, eu não passava de uma mancha na reputação deles. Eles puxaram todos os cordões que tinham para me internar em um asilo, só para se livrarem de mim. Foi Caden quem ficou no caminho deles. Ele apontou uma arma para a própria têmpora e disse: Já entreguei a papelada. Evelina é minha esposa agora, e eu não vou deixar nada acontecer com ela. Se ela não for bem-vinda aqui, amanhã vou me transferir para o regimento da fronteira e nunca mais olhar para trás. Mas nem 5 anos depois ele já tinha terminado. Ele não me queria mais. Me tranquei no banheiro e chorei até desmaiar. Acordei chorando, flutuando pela noite em uma névoa. Mas quando o amanhecer chegou, me forcei a levantar. Arrumei meu uniforme, penteei o cabelo e fui direto para o hospital militar. Entrei no quarto de Teresa, ignorei seu rosto pálido e bati a ordem de transferência na mesa de cabeceira dela. Assine. Agora você é a enfermeira-chefe do Hospital Militar do Sul. Teresa digitou apressadamente no celular, os olhos se enchendo de lágrimas enquanto virava a tela para mim. Senhorita Lowe, por favor, não está acontecendo nada entre o comandante Stanley e eu. Eu nunca faria isso. Sério? Eu bufei jogando uma pilha de fotos na cara dela. Então explique isso. Teresa, eu cresci rodeada de pessoas como você. Assine a transferência e sua carreira ficará bem. Se você não... Minha voz baixou, endurecendo em algo frio. Não me faça mostrar o quão implacável eu posso ser. Teresa se encolheu no canto, chorando ainda mais. Ela digitou novamente, os dedos tremendo violentamente. Senhora Stanley, eu sei que ele é casado. Eu o rejeitei desde o começo. Ele forçou essas fotos. Eu nunca iniciei nada. A raiva, quente e ofuscante, me invadiu. Dei um tapa no rosto dela. Estou perguntando uma última vez. Assine ou não? Ela balançou a cabeça teimosamente. Virei-me para o guarda na porta. Processe os papéis de alta dela. Tirem-na daqui e mandem de volta para a cidade natal. Saí, a porta se fechando com um clique ao som do choro frenético dela. De volta à casa vazia, me encolhi no sofá, olhando para a parede, me sentindo completamente vazia. Meu celular vibrou na almofada. Era uma mensagem segura do guarda. Senhora Stanley, más notícias. Teresa estava grávida. Ela sofreu um aborto espontâneo durante a transferência. O silêncio na sala foi quebrado quando a porta da frente foi arrombada. Caden estava parado na porta, os olhos vermelhos e selvagens. Ficamos nos encarando por 10 longos e sufocantes segundos. Então ele avançou. Ele me prendeu contra o sofá, seu cinto de utilidades batendo na mesa com um estrondo forte. Solta! Caden, sai! Ele não ouviu. Suas mãos ásperas rasgavam minhas roupas, me tratando com a agressividade reservada a um prisioneiro. O trauma do posto avançado voltou com força. Comecei a tremer, lutar e gritar, minha voz embargada de pânico. Não me toque, desce, sai daqui! Caden me ignorou, ofegante, enquanto se inclinava e sussurrava a coisa mais cruel que conseguia pensar bem no meu ouvido. Você já era um produto danificado há muito tempo, Evelina. Por que fazer o papel de virgem corada agora? Eu congelei. Meus olhos se arregalaram. O que você disse? No momento em que as palavras saíram de sua boca, vi um lampejo de arrependimento.
Mas o pensamento do filho perdido dele e minha vingança o enterraram sob uma onda de fúria. Ele zombou, o aperto se intensificando, a voz feita para ferir. Eu gaguejei? 15 dias naquele posto avançado. Não tente me dizer que você não estava... Calha a boca! Cala a boca! Perdi o controle, balançando a mão para bater no rosto dele, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu te odeio, Caden! Eu te odeio! Esse cativeiro era minha ferida mais profunda, um pesadelo vergonhoso com o qual eu vivia todos os dias. E ele estava usando isso como arma. Me odeia? Caden segurou meu pulso no ar, os olhos brilhando. Evelina, seja honesta consigo mesma. Se eu não tivesse te acolhido naquela época, quem neste distrito inteiro teria te querido? Até um cachorro conhece gratidão. Por que você não conseguiu tolerar a Teresa? Você vai pagar por essa criança. Ele bateu a porta ao sair, indo embora sem olhar para trás. A partir de então, ele chegava em casa todas as noites cheirando a álcool. Um mês depois, os exames no hospital militar confirmaram que eu estava grávida. Reddit, contos e afins. Caden chegou acompanhado pela polícia militar, com uma expressão fria e hostil. Imobilizem-na. Levem-na para o alojamento do porão. Não parem de bater nela até que perca o bebê. Minha visão ficou turva, a raiva vermelha se misturando ao luto. Lutei contra o aperto dos guardas, gritando. Caden, você não quer um filho? Eu sei sobre a Teresa. Sei que ela perdeu o dela, mas eu estou carregando seu bebê. Este é seu filho. Um sorriso cruel e frio tocou seus lábios. Ele estendeu a mão, as pontas dos dedos mal tocando meu estômago. Você realmente achou que foi um acidente que não engravidou durante todos esses anos? Meu corpo ficou rígido. Eu não conseguia respirar. Você não é apta para gerar um herdeiro para a família Stanley. Ele se inclinou, a voz baixando para um sussurro perto do meu ouvido. Mas Teresa é diferente. Ela é pura, inocente. Ela se entregou a mim, tímida e inexperiente. É isso que eu quero. Ele parou de olhar para meus olhos vermelhos e lacrimejantes e se virou com indiferença gelada, lançando uma última ordem aos guardas por cima do ombro. Lembrem-se, não parem até o bebê ir embora. Parei de lutar. Fiquei mole na cadeira, deixando que me amarrassem. Enquanto os bastões pesados atingiam meu abdômen inferior repetidas vezes, senti uma onda quente de líquido entre minhas pernas. Eu estava perdendo meu filho. Por fim, um guarda percebeu que minha respiração estava superficial e errática. Eles cancelaram a agressão e me levaram às pressas para o pronto-socorro. No saguão do hospital, eu entrava e saía da consciência. Através da névoa, vi Caden saindo. Teresa se apoiava nele, um sorriso tênue e frágil nos lábios. Ele a segurava com extremo cuidado. Ele olhou para ela com uma ternura gentil. Eles passaram direto por mim sem olhar. Quando abri os olhos novamente, eles queimavam de vazio. Peguei o celular da mesa de cabeceira. Minhas mãos tremiam enquanto ligava para meu irmão Antônio, que estava no exterior. Tony, me envie aquele protótipo em que você tem trabalhado, os comprimidos que podem simular a morte, o quanto antes. Caden, qualquer outra pessoa no mundo poderia mentir para mim ou me machucar, mas você não. Eu precisava que você me visse morrer. Eu queria que você vivesse com arrependimento e nunca encontrasse paz. Nos dias seguintes, não entrei em contato com Caden, e ele não voltou para nossos aposentos. O pacote chegou 3 dias depois. Caden apareceu na porta com Teresa. Reza quer conhecer o novo campo de treinamento. Vista-se. Você vem conosco. Não, respondi friamente. Caden segurou meu pulso. É uma ordem. A Reza pediu especificamente por você. Não seja ingrata. Ele me forçou a ir até o estande. Conhecíamos aquele lugar intimamente. Ele costumava me trazer ali para treino de tiro noturno. Compartilhamos muitos momentos de conexão naquele mesmo lugar. Mas agora, Teresa estava em nosso lugar especial. Ela observava Caden constantemente desde o momento em que chegamos. Ao encontrar o olhar dela, Caden sorriu com aquela rara gentileza, puxou-a para perto e a beijou. Assisti à cena e meu estômago revirou. Eu estava prestes a levantar minha arma e disparar na direção deles, quando uma explosão ensurdecedora ecoou à distância. O chão balançou violentamente e uma fumaça densa sufocou o ar. Caden imediatamente protegeu Teresa com o corpo, suas costas recebendo a maior parte dos destroços. Droga! Eles não limparam o armamento ativo deste setor. Ignorando minha própria dor, me levantei às pressas e corri em direção ao abrigo anti-explosão mais próximo. Estendi a mão para a maçaneta, mas Caden me empurrou para o lado e colocou Teresa para dentro. Caden! Gritei, olhando para ele em choque. O abrigo é para uma única pessoa. Teresa vai primeiro. Ela vai buscar ajuda quando estiver segura. Ele parecia assustadoramente calmo, como se minha vida não significasse nada para ele. Teresa agarrou a manga dele, sinalizando freneticamente com as mãos, me olhando com uma preocupação fingida. Caden fez uma pausa, depois se virou para mim. Eve, ela não sabe como enviar um sinal de socorro. Tenho que guiá-la para fora. Voltaremos para você. Não! Tentei impedi-lo, mas ele me empurrou para trás. Siga as ordens. Ele fechou o abrigo, puxou Teresa para os braços e fugiu. Ele olhou para trás uma última vez. Eve, você é uma soldado. Você foi treinada para isso. Encontre abrigo. Eu voltarei. Então, desapareceram na fumaça.
Quase imediatamente, uma segunda explosão detonou nas proximidades. A onda de choque me derrubou. Lembrei que havia um abrigo reserva no lado leste. O fogo rugia agora, e as estruturas ao meu redor começaram a gemer e ceder. Rolei até a entrada reserva justamente quando uma viga caiu exatamente onde eu estava. Mas ao cair na depressão, uma estrutura de suporte de aço desabou. Ouvi meus ossos estalarem. Sangue escorreu da minha boca. Deitada nos escombros, quebrada e presa, consegui sacar meu comunicador e enviar uma última mensagem criptografada para Antônio. Então peguei o comprimido do bolso e engoli. Momentos depois, o sangue encheu minha garganta. Reddit, contos e afins. Através do teto destruído do bunker, vi um caça cruzar o céu, deixando um longo rastro branco. Sorri levemente. Eu não me importava se viveria ou morreria. Kayden, finalmente terminamos. As fardas de Kayden já estavam encharcadas de sangue quando ele rompeu a parede de fumaça, protegendo Teresa com o próprio corpo. Ele se ajoelhou, tossindo forte, e imediatamente olhou para a mulher em seus braços. Você está machucada? Ela tinha apenas alguns arranhões. Ele soltou um suspiro e pegou o rádio. Detonação acidental no campo de treinamento. Ainda tem um operador preso na zona quente, solicitando suporte imediato de engenharia. Ele começou a se levantar, a mente já correndo para organizar a grade de busca, mas um puxão na manga o deteve. Teresa estava pálida, os dedos escorregando fracamente do antebraço dele. Teresa? Kayden a pegou no colo novamente, a voz baixando para um sussurro áspero. Onde dói? Ela fez alguns sinais fracos e desconexos com as mãos. Depois caiu inconsciente. O pânico subiu no peito de Kayden. Ele correu em direção ao hospital da base com ela nos braços. Ele não parou até que as portas da emergência se fecharam e a luz piscou em vermelho. Só então ele rasgou a gola, tentando respirar. Ela ainda estava presa perto do local da explosão. A equipe de resgate conseguiu encontrá-la? Ele pegou o celular para exigir uma atualização, mas a voz de uma enfermeira o interrompeu. Família de Teresa Gray? Kayden encerrou a chamada e deu um passo à frente. Sou eu. Como ela está? O médico franziu a testa. 7 semanas de gravidez e correndo para uma zona de explosão? Vocês, oficiais, brincam com a vida das suas famílias, não é? Grávida? Kayden congelou. Então o choque se desfez em uma onda de pura alegria. Obrigado, doutor. Ele passou correndo por ele até a ala e beijou a testa de Teresa. Vamos ter outro bebê, eu prometo. Vou proteger vocês dois desta vez. No meio da correria das notícias, o pensamento de Evelina evaporou completamente. Nas 2 semanas seguintes, Kayden transferiu Teresa para a casa de hóspedes da base para mantê-la sob observação, chegando a levá-la até para reuniões de briefing. Numa tarde, envolvido em uma sessão urgente de estratégia, ele a deixou acomodada em seu escritório. Uma batida suave quebrou o silêncio. Yvonne Norris, uma oficial de comunicações, entrou equilibrando uma bandeja. Senhorita Gray, o comandante Stanley me pediu para trazer alguns lanches para você. Ela colocou a bandeja sobre a mesa. Então uma voz fria e clara falou. Seu uniforme está desabotoado até o segundo botão. Para quem exatamente é esse espetáculo? Yvonne congelou. Você... Espera. Você pode falar? Teresa se levantou, o olhar gelado. Perguntei se você está tentando seduzir o Kayden. Isso é regulamento padrão. Yvonne instintivamente cobriu a gola. Padrão? Teresa avançou e puxou a gravata do pescoço de Yvonne. Cintura marcada, pernas ajustadas. E você vai ficar aí dizendo que não está à espreita? Os olhos de Yvonne ficaram vermelhos. Você não tem o direito de falar comigo assim. Teresa deu um tapa no rosto dela antes que pudesse terminar a frase. Você acha que pode me responder? Ela amassou a gravata e a jogou no rosto de Yvonne. Saia desta base. Peça transferência. Ou vou transformar sua vida em um inferno absoluto. Yvonne tremia, abrindo a boca para argumentar, quando a porta se abriu. Kayden ficou parado na entrada, com a testa franzida. Que diabos está acontecendo? Eu consegui ouvir vocês do corredor. Antes que Yvonne pudesse dizer uma palavra, a expressão de Teresa mudou. A malícia desapareceu, substituída por fragilidade. Ela se jogou nos braços de Kayden, enterrando o rosto em seu peito, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Yvonne ficou olhando, o maxilar caído de incredulidade. A expressão de Kayden escureceu. Ele acariciou as costas de Teresa, lançando um olhar fulminante para Yvonne por cima da cabeça dela. O que você fez com ela? Comandante, ela começou... Yvonne apontou para a marca que se formava em sua bochecha. Ela me deu um tapa. Ela mandou eu sair da base. Não seja ridículo. Kayden retrucou. Teresa é muda. Como ela poderia te dizer algo? Teresa ergueu o rosto contra o peito dele, olhos arregalados e apavorados, sinalizando freneticamente com as mãos trêmulas enquanto apontava para Yvonne. Enfurecido, Kayden pegou um manual de combate pesado da mesa e o arremessou. Vá para a cela. Agora. O livro de capa dura cortou a bochecha de Yvonne, abrindo a pele. Ela não se mexeu, permanecendo ereta. Ela está te enganando. Essa falsa muda vai acabar com você. Evelina pode ser louca, mas é muito melhor do que essa manipuladora. O nome Evelina doeu como um golpe físico. Kayden de repente se lembrou dos olhos dela, desesperados e aterrorizados, na fumaça da explosão.
Já fazia 2 semanas. Ele não tinha verificado o resgate. Nesse momento, a porta do escritório se abriu com força. Antônio entrou furioso. Não disse uma palavra, apenas cravou o punho na maçã do rosto de Caden. É assim que você cuida da minha irmã? Caden cambaleou para trás, limpando o sangue do nariz. Piscou, reconhecendo o intruso. Antônio, você perdeu a cabeça? Antônio o agarrou pela gola, gritando em seu rosto. Caden, Eve está morta! Você a matou! Besteira! Caden o empurrou. Ela não pode estar morta. Olha isso! Antônio tirou um pedaço de tecido do bolso. Estava rígido de sangue seco. Os engenheiros a encontraram nas ruínas. Enquanto você exibia sua querida, Eve estava congelando em um necrotério. Caden pegou o tecido. Sua mão começou a tremer quando o polegar passou pela mancha escura e ressecada. Não acredito. Antônio, preciso vê-la. Ela não está morta. Antônio o observou por um longo momento, então soltou uma risada fria e vazia. Ele assentiu. Tudo bem. Quer vê-la? Vamos. O frio no túnel subterrâneo do hospital atravessou o uniforme de Caden. Ele parou diante das portas do necrotério. Está com medo? Antônio zombou, empurrando a pesada porta de aço. Com medo de que ela vá te assombrar? Reddit, contos e afins. Sobre a única mesa de aço inoxidável havia uma figura familiar. Evelina ainda vestia seu uniforme esfarrapado. Seu rosto parecia pacífico, quase como se estivesse dormindo, exceto pelo rastro seco de sangue no canto do lábio. Caden cambaleou para frente, os joelhos batendo no concreto com um estalo. Ele passou os dedos trêmulos pela bochecha dela. A pele estava pálida, e o frio gelado destruiu sua última esperança. Impossível. Ela sobreviveu 15 dias lá fora antes. Como poderia... De repente, ele se levantou, agarrando a gola de Antônio. Você está mentindo para mim, não está? Isso é uma armadilha. Vocês dois estão trabalhando juntos. Ela tem medo de morrer. Ela não simplesmente... Chega! Antônio o empurrou com força. Eve está morta. E você não tem mais nada a ver com ela. Antônio se aproximou e levantou delicadamente o corpo de Evelina, a voz embargada de lágrimas. Vamos, Eve. Vou te levar para casa. Ela é minha esposa. Ela pertence ao cemitério militar. Caden interveio, bloqueando-o. Antônio girou e chutou o peito dele, fazendo-o cair para trás. Você não merece chamar a Eve de sua esposa. Caden tentou se apoiar, ofegante, mas conseguiu se manter de pé. Ficou ali por um momento, rindo. Eu não a mereço? Talvez ela não me merecesse. Deixa eu te dizer uma coisa, Antônio. Ela merecia morrer. É destino. Está pagando suas dívidas. Nem o destino deixaria ela escapar desta vez. Diga isso de novo. Os olhos de Antônio se estreitaram perigosamente. Por quê? O olhar vermelho de Caden percorreu o cadáver pálido. Quanto sofrimento ela causou? Quantas pessoas ela matou? Isso é só o karma cobrando. Levem-na antes que comece a cheirar mal. Ele se virou e foi embora, como se ficar ali por mais um segundo fosse indigno. Deu 2 passos antes que a voz de Antônio, fria como a sepultura, o interrompesse. Caden, seu idiota! Você merece ser enganado por aquela falsa muda. Caden parou, mas não olhou para trás. Caden voltou para o Jeep segurando o volante com força. Ele abriu o terminal criptografado e conectou uma linha segura à inteligência. Façam um levantamento completo sobre Teresa. Quero em 3 horas. Quando o relatório finalmente apareceu na tela, o sangue sumiu de seu rosto. Comandante Stanley, ela nos enganou, disse o chefe de inteligência com voz grave. Teresa não é muda. Nunca foi. Ela incriminou sua oficial de comunicações, Yvonne Norris. E pior, a explosão no campo de treinamento remonta aos contatos estrangeiros dela. Ela também sabotou o abrigo reserva. Uma escuridão aterrorizante tomou conta dos olhos de Caden, enquanto ele arrancava a gravata. Tragam ela. Agora. Teresa ainda mantinha a encenação, sinalizando com as mãos, quando a polícia militar a arrastou para a sala de guerra. Caden jogou o tablet pelo recinto, mirando no rosto dela. Pode parar com o teatro, disse ele, os olhos vermelhos e selvagens. As minas, o abrigo, aquele aborto espontâneo acidental. Você foi meticulosa, Teresa. Reconheço isso. Teresa congelou. Ao ver o ódio letal no olhar dele, percebeu que o jogo havia acabado. As pernas dela cederam e ela caiu no chão. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada de lágrimas. Comandante, por favor, deixe-me explicar. Eu fiz isso porque te amo. Amor? Caden soltou uma risada áspera. Ele a chutou para longe, a voz completamente fria. Seu amor me custou a única pessoa que eu realmente amei. Ele se virou para os guardas. Levem-na à corte marcial. Entreguem as provas. Quero a pena de morte. Com Teresa fora, a tensão se dissipou, deixando um silêncio oco e sufocante. Caden cambaleou de volta para a casa que dividira com Evelina. O cheiro dela ainda pairava no ar. Cada móvel, cada livro na prateleira era um lembrete cortante do que ele a fizera passar. A imagem do corpo sem vida dela no necrotério queimava em sua mente, fazendo seu peito doer tanto que mal conseguia respirar. Eve. Eve! Ele repetiu o nome dela para o quarto vazio, mas a casa não respondeu. Ele destruiu tudo ao redor, mas nem isso diminuiu o peso do arrependimento.
Quando Caden chegou à propriedade dos Low, suas pernas estavam pesadas. Ele encontrou Antônio na varanda, polindo as medalhas militares dos pais. Saia! Disse Antônio. Caden caiu de joelhos no chão endurecido pela geada. Só me diga onde ela está enterrada. Por favor, deixe-me vê-la. Antônio riu, um som frio e cortante. Você a humilhou enquanto ela estava viva. Para quem você está encenando agora? Uma tempestade se formou acima. A chuva congelante caía, endurecendo no uniforme de Caden. Ele ficou ali, ajoelhado, por 3 dias e 3 noites. Seus lábios racharam e sangraram. Seu corpo vacilava, à beira de ceder completamente. Ele não sabia que estava sendo observado. Do escritório do segundo andar, uma figura magra olhava para baixo com uma calma inquietante. Evelina, envolta em um pesado casaco militar, observava o homem na chuva. O rosto que antes a consumia, agora não despertava nada. Antônio entrou na sala e colocou uma xícara de café em suas mãos. Evie, ele está lá fora há 3 dias. Se continuar assim, vai morrer. Evelina estendeu a mão e fechou lentamente as cortinas, bloqueando a vista. Deixe-o ajoelhar. Isso não tem nada a ver comigo. Alguns danos não cicatrizam. Algumas traições não são perdoadas. O amor que ela um dia sentiu morreu junto com seu filho ainda não nascido e com a mulher que ela costumava ser. Ela sempre acreditou que Caden acabaria enxergando a vulnerabilidade por trás de sua loucura. Mas a realidade arrancou essa esperança. Talvez essa ruptura fosse inevitável desde o início. Depois de se despedir, Evelina partiu. Viajou pelo mundo, colocando oceanos entre ela e o passado. Viu geleiras se partirem nos fiordes da Noruega. Ficou sob a vastidão esmagadora das estrelas do Saara. Encontrou silêncio entre os bordos vermelhos de Kyoto e calor nos vinhedos da Toscana. Ela não era mais esposa, não era mais vingadora, era apenas Evelina. Caminhando por essas paisagens mutáveis, foi se libertando do peso da própria história. Um sorriso voltou ao seu rosto. Não o sorriso maníaco de antes, mas algo genuíno e sereno. 1 ano depois, em uma rua caótica de bares no Sudeste Asiático. Caden saiu cambaleando de um bar decadente, bêbado. Sem barba, de olhos vazios e desalinhado, não lembrava em nada o comandante imponente que fora um dia. A garrafa era a única coisa que silenciava o ruído em sua mente. Então, ele a viu. Uma mulher de vestido boêmio passou rapidamente pelo canto, o perfil iluminado por um instante pelas luzes fracas. Caden parou, rígido. A embriaguez evaporou no mesmo instante. Eve! Gritou, a voz rouca. Correu atrás dela, tropeçando. Mas, ao virar a esquina, encontrou apenas uma multidão de estranhos. Ela havia sumido. Ele ficou ali, cambaleando, perdido. Alucinação? Ou ela realmente esteve ali? Sua mente estava turva, mas aquele rosto parecia real demais. Não é real. Não pode ser, murmurou, escorregando pela parede suja do beco. Ela está morta. Eu a levei até isso. Mas aquele breve vislumbre foi suficiente. Acendeu uma esperança irracional e venenosa dentro dele. A partir daquele dia, a ideia de que Evelina ainda poderia estar viva criou raízes em sua mente fragmentada. Ele gastou tudo o que tinha procurando pelo mundo por um fantasma. Cada rumor, cada sussurro, ele seguia, apenas para acabar de mãos vazias. Com o tempo, renunciou à sua comissão e passou o resto da vida vagando. Sozinho, perseguindo uma sombra, sem nunca saber se ela ainda existia. Ou se era apenas um fantasma criado pela própria culpa. Fim. Que Deus te abençoe.